vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre o Hadoop e ter uma visão geral, né? E apresentar uma visão geral introdutória ao YARN. Bom, nós já vimos anteriormente, né, que o Hadoop ele é especificamente para processamento em batch e ele é baseado no conceito de MapReduce, ou seja, em processamento distribuído, né? É a ideia do dividir para conquistar. Você tem uma grande necessidade, uma grande demanda, você transforma essa grande demanda em muitas pequenas demandas, né? E essas pequenas demandas elas vão ser processadas, elas vão ser resolvidas ao mesmo instante, né? De acordo com a quantidade de nós que você tem nessa tua estrutura, nesse seu cluster, é possível você reduzir consideravelmente o tempo, né? Ou até mesmo tornar possível, né, o processamento desse grande volume de dados. É desenvolvido em Java, né? E você também desenvolve, né, as suas rotinas ou algumas rotinas necessárias também devem ser desenvolvido em Java. É open source, é distribuído, né, trabalha com o conceito, né, de computação distribuída, né, de processamento distribuído. E aqui tem um ponto muito importante, né? O hardware não precisa de ser um appliance, não precisa de ser um hardware específico para processamento, não precisa ser um hardware caro para processar, né, as estruturas ou para processar as demandas do Hadoop. Então você utiliza hardware comum, você utiliza computadores comuns dentro da sua estrutura, dentro do seu cluster. E é capaz de distribuir o processamento em dezenas, milhares de nós. Né? Então você pode trabalhar o seu cluster com 10, com 50, com 100, com 1000, com 10.000, com 500.000 clusters, né? Ou nós, desculpa. Isso depende muito da sua necessidade, depende muito do tamanho da sua estrutura. Suporte a dados estruturados e não estruturados, então suporta qualquer tipo, né, de dados que você tenha. E não faz sentido, né, como já visto anteriormente também, você trabalhar com ecossistema Hadoop se você não for trabalhar com grandes volumes de dados. Então, geralmente você trabalha com terabytes, petabytes de dados. Não faz muito sentido você manter uma estrutura desse porte, né, ou você estruturar um cluster muito grande para você trabalhar com 1, 2, né, 5 gigas de dados. Então, normalmente ele é voltado para uma estrutura bem maior, né, voltado, né, para processar uma quantidade um volume de dados bem maior. Então, ele opera, né, no conceito master slave, onde nós temos, né, no master. Nós vamos ver, né, mais detalhadamente onde se encontra cada uma dessas partes, mas nós temos a gestão desse processamento, nós temos a gestão dessa estrutura toda. Então, mantém os metadados, logs, adiciona, encontra, exclui, copia arquivos, distribui tarefas de mapeamento e redução entre os nós, faz agendamentos, balanceamento, né? É interessante também que o seu cluster seja ao máximo possível balanceado. E o slave, né, os nós slaves, tá até aqui no plural, ele mantém os dados e ele replica os blocos, né, quando há necessidade de trabalhar com replicação de informações ou replicação de blocos de informações para melhorar, né, a disponibilidade e aumentar a tolerância a falhas. Então, o que nós temos, né, no master? No master nós temos o name nodes, então ele faz a gestão do sistema de arquivos em um nó e mantém o metadados. Né? O metadados é onde vão estar todas as informações, né, de segurança, por exemplo, de acesso, vão estar todas as informações de onde esse nó está, onde vai ser processado esse dado, né, em que nó vai ser processado esse dado. Então esses metadados carregam todas essas informações, os logs do processamento, adiciona, enquanto. Então toda a parte de arquivos, toda a parte de gestão dos dados, né, elas estarão no name node, né, toda a parte de gestão desses dados que são feitos no sistema de arquivo, aqui no caso o HDFS. Então a gestão do HDFS vai ser feita pelo name node. Job Tracker, então distribui as tarefas de mapeamento e redução entre os nós, e o Task Tracker,
que recebe as tarefas de mapeamento, né, daqui do Job Tracker, e faz os agendamentos, os balançamentos de carga, gestão de falhas, etc. Então é importante falar aqui também, com relação ao balanceamento de carga, que não faz muito sentido, né? Imagina a situação que você tem aí 50 nós e você tenha 5 gigas para processar, né? Pouco, né? Mas você tem que processar esses 5 gigas. Então, não faz muito sentido você ter 50 nós e você distribuir esses dados todos, né? O processamento todo que você tem que fazer em 2 nós apenas. Então, todo esse balanceamento de carga aqui vai ser feito levando em consideração todo o cluster, né? Visando distribuir essa carga o mais balanceado possível em todos os nós do cluster. E os slaves, né, eles têm os data nodes, que mantêm os dados e replicam os blocos. Também é importante lembrar aqui, né, que o Hadoop ele vai trabalhar com o conceito, né, de redundância. Então, os blocos, os dados eles vão ficar redundantes, né, ele vai ter uma certa redundância entre os nós, visando um aumento, né, de disponibilidade mediante alguma falha que pode acontecer. Então, o name node eles podem ser replicados, né, como já dito anteriormente. Os data nodes são configurados em modo ativo e standby. Isso aqui é importante porque você pode ter, né, numa estrutura 2 data nodes, né? Então, um está ativo e o outro pode estar em modo standby. E é lógico que a informação vai estar sendo, né, o data node que está sendo acessado é o que está ativo. Só que se esse data node ativo ele sofre, né, ou ele falha, né, por qualquer motivo que seja, aquele que está em standby ele assume, né? Então ele passa a ser acessado, ele passa a ser o data node ativo, né? E tem o heartbeat, né, que é enviado do data node ao name node regularmente como sinal de saúde, porque quem faz esse controle é o name node, né, de qual data node vai ser acessado, né, se é o ativo ou se vai passar a ser o standby. Então esse heartbeat, né, ele é enviado do data node ao name node como sinal de saúde, entre aspas aí, né, como se fosse ali falando que mandando uma informação dizendo que ele está ativo. A partir do momento que esse data node não está mais ativo, não está mandando mais heartbeat, o name node ele vai eleger algum outro data node que está em standby para assumir a função, né? Então aqui tem uma estrutura, né, muito simplificada, né, do ecossistema, onde nós temos aqui o master, né, que faz o gerenciamento das tarefas, que vai ter o task tracker, o job tracker, e o slave, né, que vai ter o task tracker também, né, o data node. Só que ele tem uma subdivisão da parte que está dentro do sistema de arquivos e dentro do MapReduce, né, dentro do cluster. Então nós temos aqui no sistema de arquivos as funcionalidades master e a funcionalidade slave. E dentro do cluster, no MapReduce, nós temos as funcionalidades do master e a funcionalidade do slave. Sobre o YARN. Então, o YARN ele faz a alocação de recursos de forma global e unificada no cluster. Então, é ele que gerencia todo o recurso físico, ele que gerencia todo o recurso que tem disponível no cluster. Ele é responsável também por fazer os agendamentos, a priorização e a tolerância à falha. Então é tudo voltado mesmo à gestão do funcionamento de cada nó, né, de todos os nós do cluster. E como componentes, ele tem o Resource Manager, que é um por cluster só, né? E dentro do Resource Manager tem o Application Manager, que é responsável por gerenciar as atividades, fazer a otimização e a distribuição dos recursos, né? E tem também um Scheduler, né, que é um agendador. Tem o Node Manager, também, aí nesse caso é um por nó, que é o responsável pela execução dos jobs. E tem o Application Master, que distribui as tarefas aos containers e o container ele mantém as tarefas, né? Então essa é uma estrutura também, esse é um esquema de funcionamento do YARN.
Aqui tem um caso, né, de aplicação do sistema Hadoop. Então, percebam o ano, né, de aplicação desse caso, 2008. Então, foi um dos primeiros, né, dos primeiros sistemas, né, do ecossistema Hadoop funcionando, que foi o Yahoo que colocou em produção um cluster utilizando o sistema, o ecossistema Hadoop, né, com 10 mil cores. Então, não quer dizer necessariamente que eram 10 mil computadores, né? Então, eram 10 mil cores dentro desse cluster, né? E foram processados 5 petabytes de dados. Então, não quer dizer que esse é o maior cluster já, né, trabalhado, ou o maior cluster existente. Mas ele foi o primeiro. Então, olha só, né, o ano em que ele foi colocado em produção. Então, aqui o Yahoo foi um dos pioneiros, né, de utilização do Hadoop para um cluster tão grande, né, e para um volume tão grande de dados processados.